Boa noite, pessoal. Tudo bom? Professora Laís na sala, muito, Boa muito grato pela noite. sua presença. Você é uma figura especial na nossa vida. Boa noite. Franklinzinho também está na sala também, né? Então, pessoal, hoje é um dia de muita alegria para a gente, que está com um professor maravilhoso. É um personagem da vida do Rio de Janeiro e do mundo, porque ele é um consultor internacional, inclusive, mas ele vem nos prestigiar vez por outra, sempre com belíssimas palestras e muito no sentido de refletir a próprio ambiente construído, né? E tem tudo a ver com manutenção, tem tudo a ver com as coisas que a gente costuma trabalhar. E ele é amigo do nosso querido Nelson Cabral, que está acabando de entrar na sala de aula agora. Grande professor Nelson Cabral. E Nelson Cabral recomendou o Carlos Murdock. Eu acho que na primeira versão do curso, Murdock acho que estava na Espanha, alguma coisa assim, fora do Brasil, e acabou que você não conseguiu participar. Não. Nas outras três versões, a gente conseguiu estar aqui com o Carlos Murdock nos presenteando com uma belíssima palestra, né? Laís também agora, poucas semanas atrás, fez uma outra maravilhosa palestra. O pessoal participou muito, muito da palestra da professora Laís, que trabalha com gestão de talentos, com as pessoas, né, na manutenção, com as pessoas nos ambientes construídos, com as pessoas que fazem acontecer a coisa, né? Então, o curso da gente é isso. São profissionais de altíssimo quilate, profissionais que têm uma formação acadêmica muito interessante, muito robusta e, acima de tudo, tem uma experiência, uma praticidade naquilo que faz, que quando a gente vê eles falando, parece até que é fácil fazer igual, né? Mas não é muito fácil não, gente, tá? E aí a gente convida vocês agora para poder participar aqui com o Carlos Mordoc. Vou deixar o Nelson Cabral aqui, primeiro passar a palavra para o Nelson Cabral, que está chegando, e depois para o senhor, o dono da sala, tá? Fique à vontade aí, o ambiente que você domina plenamente, tá bom? Fala, Nelson. Fala, bicho. Esse é o Carlos Almeida, nosso coordenador maior. Sem eles, esse curso e esses bate-papos não existiriam. O apelido dele é Tucano. Mas olha só, rapidamente, nós já temos uma relação já de Mas, rapaz, que isso. 29 anos, bicho. Foi em Isso aí. 95, não foi É, antes. Mas foi assim, foi antes. de 30 e poucos anos, mas Deixa para lá, deixa para lá. estratégia, nós estamos aqui conversando sobre estratégia várias vezes. Mas, gente, olha só, eu estou aqui do lado do Murdoch também, que é convidado nosso, que é o cara, é o cara. Quem quiser saber de cidade inteligente e de cidade sustentável, é só falar com ele, cara. Ele deve adorar aquela cidade lá de Dubai, sei lá, do deserto, que é comprida lá. Eu Fator humano odeio. zero, né? Depois eu digo por quê. Depois você diz por quê, exatamente. E aí ele é um cara que nós fizemos uma aula junto, a última aula da última turma nós fizemos juntos, e ele realmente dá um show de bola. Eu fico até com vergonha de falar em sustentabilidade perto desse cara, porque ele é o que há. Então, mas a gente vai hoje falar sobre sustentabilidade e gestão de risco, né? Especialmente usando a manutenção como ponto de suporte, né? Quer dizer, que a manutenção sempre é uma que confere confiabilidade, confere sustentabilidade, porque é uma ação de manter os ativos em condições de efetuar seu papel de maneira correta, né? E aí é o que é um dos papos do Rudolph, é o seguinte: a cidade tem que servir para as pessoas viverem bem, para as coisas acontecerem numa cidade sustentável funcionar, né? Mas o foco sempre para que existe uma cidade? Para as pessoas viverem nela de maneira confortável, de maneira sustentável, de maneira a cumprir, conseguir executar suas tarefas, seus trabalhos, todos os seus negócios e viver bem. Mas então viver bem faz parte dessa nossa sustentabilidade, porque tem aquela coisa da sustentabilidade, tem o econômico, tem o ambiental e tem o social também. A cidade é social, ela nasceu para ser uma obrigação social. Então, se você não considerar o social naquele triângulo
a sustentabilidade já era. E às vezes o pessoal fala tanto em economia, não sei o quê, e às vezes até vai para o lado ambiental, legal. Mas se não cumprir o papel social, tá fadado ao fracasso. Ou seja, não vai cumprir seu papel. Pode ser qualquer coisa menos uma cidade sustentável. E aí, eu vou passar a palavra para o Murdoch, porque o Murdoch tem um papo tão bom que a gente não pode desperdiçar o tempo comigo, estando ele por aqui. Então, bem-vindos aí, bem-vindo Laís, os nossos professores presentes também que estão aqui, o Frank está por aqui, Tal, Franklin. e o Frank está por aqui. E aos que compareceram, estão comparecendo. Espero que seja muito bom o nosso papo de hoje. Vocês têm aqui um cara que é muito bom, tem a Laís, que a hora que ela entrar também sempre contribui muito bem, o Frank, o Almeida, e todos vocês poderão contribuir também. O Almeida é o controlador da sala, porque eu não tenho essa habilidade toda. Não, fala para o pessoal o seguinte: a gente vai, o microfone, vocês quiserem participar durante a palestra do professor Moldoc, pode participar ativamente. É só abrir o microfone e falar com ele, tá? Aliás, a gente deseja que vocês participem ativamente desse bate-papo, tá bom? É. Deixa o Moldoc O pessoal chama de live, mas a gente aqui chama de bate-papo, é justamente para ser uma conversa descontraída isso. sobre assuntos que a gente domina uma parte, vocês com certeza têm muitas questões e muitas contribuições também. Então vamos lá, Modoc, estou contando contigo aí para a gente contribuir com essa garotada aí. Bom, primeira coisa, boa noite para todo mundo. É muito difícil falar depois de tantos elogios assim. O pessoal bota a barrinha lá em cima, né? E você tem que atender essa expectativa, é sempre muito difícil. Então, eu tenho 7 cachorros e os 7 cachorros estão entrando aqui. Então, se vocês ouvirem alguma coisa, já não estranha, não. Não é a minha família. Os meus cachorros são minha família também. Eu adorei agora quando o professor Nelson comentou em relação à questão de cidades, né? Porque as cidades todas têm uma espécie de motivo para acontecer. Tá? E a primeira coisa, a gente tem que perguntar: por que o Rio de Janeiro existe? Né? Antigamente ele era capital, até 1960 foi capital. Por uma espécie de uma inércia política e cultural e financeira, nós continuamos achando que éramos a capital, de certa maneira até éramos mesmo. Né? Tudo ficava aqui, Bolsa de Valores, Rede Globo, a gente lançava moda. Até hoje a gente tem o BNDES aqui, ainda temos coisas importantes, só que o Rio de Janeiro, na verdade, não se reinventou. Né? E desembocamos nessa crise que a gente vem agora. A palestra de hoje não é exatamente sobre a questão das cidades, né? Sobre o Rio de Janeiro, mas acaba sendo também. Porque, ao mesmo tempo que a gente vive numa grande crise, a gente enxerga que existem oportunidades, principalmente no setor de manutenção. Que é o quê? Que é manter o que a gente tem e manter as condições de vida e de expectativa de melhoria sempre. Alguns arquitetos e urbanistas, há muito tempo atrás, né, lá na década de 20, 30, eles tinham a seguinte ideia: não, temos que acabar com o passado e montar cidades a partir do zero. Isso foi uma ideia que foi seguindo, inclusive, o nosso querido Lúcio Corsa, que foi projetar Brasília, e Brasília não deixa de ser uma espécie de passar uma borracha no passado e tentar reinventar o futuro a partir do zero. E depois, na Barra da Tijuca, e a gente vê que ambas as experiências foram muito malfadadas, né? Porque elas se baseavam em conceitos que não consideravam as pessoas, consideravam apenas o ambiente construído. E o que a gente tem? A gente tem uma opção rodoviarista que destrói nossa mobilidade urbana, uma série de coisas. Mas vamos falar de sustentabilidade. Eu vou compartilhar aqui meus slides aqui e a gente vai conversando sobre isso. Deixa eu ver onde é que está a minha opção aqui de compartilhar minha tela. Vocês sabem verificar, gente? Tá aqui, compartilhar a tela. Então, bora lá. Eu vou compartilhar isso aqui. Maravilha. Depois desse preâmbulo, assim, de certa maneira improvisado, deixa eu me apresentar aqui. Tá? Quem sou eu? Tá?
Eu, essencialmente, eu sou arquiteto, sou urbanista, mas eu tenho formação original, inclusive na PUC, de análise de sistemas. Né? Murdoch, você foi fazer análise de sistemas, depois você largou essa mina de ouro para ir fazer arquitetura e urbanismo? Sim. Eu fiz uma pergunta. Para mim, naquela época, eu acho que sou muito transversal, né? Transversal no sentido de gostar de muita coisa, tentar entender muita coisa, tentar conectar pontos. E eu acho que a arquitetura, e principalmente o urbanismo, é a questão que melhor me atende. Né? Mas ficou a cabeça do analista de sistemas, né? Aquele camarada que olha para as coisas com uma percepção de causa e efeito, ou seja, tudo tem uma origem, tudo tem um método e tudo vai ter um fim, de acordo com o método que a gente coloca. Tá? Eu tive a sorte, né? Tenho a sorte de dar a volta e meia da aula pós-graduação no Instituto de Economia da UFRJ. Imagina onde é que eu fui parar, né? Fundação Getúlio Vargas, dando aula de gestão, Ministério das Cidades, dando aula de sustentabilidade, enfim. Realmente são mais de 30 anos de sala de aula e eu me sinto muito confortável em estar aqui. E quem quiser procurar meu nome vai achar uma opção de palestras aí na internet, eu sempre me manifestando em assuntos que vão desde inteligência artificial até o futuro das cidades, como é que a gente conserta o Rio de Janeiro. E com muito prazer estou aqui para falar um pouco de manutenção e sustentabilidade. Né? E eu acho legal que outro dia fizeram uma pergunta para mim sobre cidades inteligentes. Né? Carlos Murdoch, que história é essa de cidades inteligentes? Que a gente ouve sempre muito falar de sustentabilidade, smart city, essa coisa toda, e a gente às vezes não entende muito o que isso significa. Vocês estão enxergando meus slides aí? Sim? Beleza. Tá? Perfeito. Tá? Então, a pergunta que a gente faz, né, são cidades inteligentes. Tá? As cidades inteligentes, elas utilizam todas as tecnologias possíveis para transformar a vida das pessoas para o bem. Murdoch, o que você acha disso? Eu acho que isso é um grande barato, só que é muito mal utilizado. Tá? Primeira coisa, tá? Todo mundo já recebeu multa automática do carro. Tá? E por que isso acontece? Porque você passa lá, tem um detetor inteligente que gera uma informação inteligente, que vai para uma central inteligente e que a multa chega na sua casa e pronto. Né? Problema nenhum, você tem que pagar a multa, isso gera recurso para o governo. Gente, eu não sou anti-governo, não, tá? Mas eu sou anti-esperteza somente para a população. Eu pergunto para vocês, será que a gente tem a mesma coisa em relação aos indivíduos que são procurados pela justiça, né? Passou pela Câmara, registrou, fez ali a notificação para a Polícia Militar ou para a Polícia Civil e o sujeito é preso, georreferenciado? Não. Então, é essa questão. Né? A cidade inteligente está sendo utilizada sempre para o lado errado. Tá? E outra coisa, costumam vender para a gente uma cidade inteligente que você vai poder consumir, né? Sempre consumo, né? Mensurar questões de saúde, o vaso sanitário, que você vai sentar e vai analisar o seu xixi ali e vai dizer se você está com excesso de açúcar no sangue, por aí vai. Né? O que eu sinto muita falta é exatamente isso. Como a gente consegue colocar recursos de cidades inteligentes e de energia e de manutenção para que a gente consiga melhorar o ambiente que a gente vive. Aí, Murdoch, que história é essa de manutenção? Simplesmente pelo seguinte, é muito mais barato conservar do que deixar estragar e fazer de novo. Se bem que isso é um pouco do que a gente vê no nosso dia a dia. Né? A gente se pergunta, a gente viaja, né? Às vezes a oportunidade de viajar e você olha, anda naquele asfalto maravilhoso americano ou alemão, e se pergunta, caramba, por que eu não tenho isso aqui no Brasil? Porque as ruas da minha cidade são sempre totalmente estragadas, a cada 2 anos tem que recapear, porque isso é uma indústria. Essa indústria do fazer mal feito e ter que fazer depois acaba engordando e justificando gastos públicos. A gente entende que essa história aí é que nem vender o Romário no Flamengo. Eu não sei quem é flamenguista aí, teve um presidente chamado Kleber Leite que uma vez comprou e vendeu o Romário 3 vezes na mesma gestão. E a gente entende, toda vez que passa na roleta, fica ali uma sobrinha ali para a turma que está gerenciando essa venda. Então a gente entende que às vezes cidade
vai nesse sentido. Porém, falar de cidades inteligentes bem utilizadas e voltadas para a sustentabilidade é uma coisa extremamente importante. Eu vou passar aquele slide clássico ali da multa, né, que todo mundo já conhece. Tá? Todo mundo já sofreu esse negócio, esse carro não é meu. Simplesmente peguei uma imagem na internet, até a multa era baratinha, né, R$72, hoje em dia esse negócio está mais de 200 às vezes, por aí vai. Então, a gente está num mundo que mistura uma opção de coisa. Né? Não sei se vocês conhecem um livro de um economista britânico chamado John Kenneth Galbraith, que escreveu na década de 70, ele chamou da Era da Incerteza. Se eu pudesse comentar alguma coisa, eu diria que a Era da Incerteza é agora. Para quem tem a minha idade, eu estou com 60, o Nelson deve estar com uns 45, né? Mas é ainda mais ou menos da minha geração. Nós pegamos uma época muito interessante da vida. Nós nascemos sem computador, a gente pegou uma época que eles jogavam bola na rua, brincavam de pique-esconde. Né? No máximo, o auge do erotismo se dava quando a gente brincava, jogava salada mista, nem sei se a nova geração sabe o que é isso, né? Você ficava torcendo para ver se conseguia dar um beijo em alguém, no máximo era um aperto de mão, assim me dava mal. A professora Laís até levantou, ela não gostou do que eu falei. Tá? Até levantou, então jogou muita salada mista, então ficou nervosa. Tá? Então, e nós pegamos uma época sem essa tecnologia avassaladora. Tá? A maior parte de vocês praticamente já deve ter nascido, ou então ganho consciência com um computador para operar, alguns de vocês talvez já com o celular na mão, e utilizando essas questões da tecnologia, e isso acaba sendo até uma faca de dois gumes, né? Porque a gente tende a ficar excessivamente dependente da tecnologia. Aí você vai perguntar, Murdoch, você não gosta de tecnologia? Não, eu adoro. Né? Como falei, sou analista de sistemas, voltei a programar há um tempo atrás, e agora com inteligência artificial, com o ChatGPT, tenho programado bastante coisa, né? Principalmente para análise de dados, urbanístico, né? O ChatGPT. Inteligência artificial utilizada com sabedoria é uma coisa muito legal, utilizada para o mal é péssima. Né? Acho até que a gente poderia ter conversado sobre isso num bate-papo específico, né? Sobre o futuro da inteligência artificial, vida acadêmica e o futuro que isso vai ter. Não é o assunto de hoje. Porém, né? Vimos o celular. Primeiro, pra vocês terem uma ideia, o primeiro celular que eu tive, ele era um tijolo, parecia um tijolo, e ele custava $4.000, ou seja, equivalente a 20 mil. Né? A gente meio que vendia um rim para comprar, não sei se o Nelson pegou esse negócio desse. Vendia um rim para comprar, comprava aquele celular tijolão e se achava, né? Achava que o mundo estava aos seus pés, de certa maneira estava. Depois a gente descobriu que o celular não era uma coisa tão legal assim. Depois vieram os smartphones, né? E os smartphones são uma tecnologia engraçada, que ela foi prevista, de certa maneira, lá no final do ano de 2000, por um sujeito francês chamado Jacques Attali, no livro Uma Breve História do Futuro, que ele conta que, em nível global, as pessoas estavam, né, os altos escalões dos governos estavam discutindo o seguinte: será que a gente vai chipar as pessoas? O que é chipar? Botar um chip nas pessoas? E na época não tinha tecnologia para isso, pensou-se em fazer esse negócio, e a ideia foi colocar na mão de cada um uma coisa que a gente pudesse ser controlado e pudesse ser monitorado a qualquer momento, e isso se transformou nos smartphones, que a gente aceita esse monitoramento hoje em dia de bom grado. Não estou dizendo aqui que é bom, que é ruim, muita coisa ajuda, muita coisa eu acho que tem uma tremenda invasão de privacidade. Vocês já fizeram teste assim, chega no seu celular, você fala viagem à Itália, viagem à Itália, viagem à Itália, daqui a pouco vai aparecer uma propaganda ou só propaganda de viagem à Itália. Né? Você está sendo monitorado o tempo todo, inclusive com o celular supostamente desligado. Isso é uma loucura. Tá? Mas é o seguinte, por que esse papo de celular? A gente está chegando na geração 5G. Tá? Algumas pessoas acham que é controvérsia, 5G em termos de quinta geração de
de comunicabilidade, que a gente vai a velocidades estrondosas da questão de dados, e isso nos leva a uma outra revolução, a internet das coisas. Ou seja, tudo, da sua geladeira, do seu vaso sanitário, do seu automóvel, ao seu celular, tudo pode ser monitorado. E tudo será monitorado. O lado ruim da coisa é que não existe mais privacidade. O lado bom da coisa, principalmente para quem trabalha com manutenção, é que tudo pode ser medido. Ou seja, você passa a ter sensores de tudo, você pode ter isso integralmente verificado em tempo real, né? Ciclos de manutenção, aonde vai dar problema, aonde o calo vai apertar. Você tem isso na palma da sua mão, na palma do seu celular. O problema é conseguir gerar esse nível de informação dentro do nosso cérebro, porque ele é absolutamente limitado em relação à absorção de informações. Mas vamos lá. Essa internet das coisas está na borda de acontecer. Tá? Então, se eu pudesse fazer uma recomendação imediata para vocês que pretendem trabalhar com manutenção, se interassem sobre esse tipo de tecnologia, principalmente as interfaces e os sistemas que estão sendo utilizados. Tá? Isso vai ser um diferencial no mercado de forma imediata. Existem softwares para isso? Existem. Daqui a pouco a gente vai chegar lá. Tá? Então, temos um mundo à beira da Terceira Guerra Mundial. Tem até uma palestra sobre isso na sexta-feira que muito me doeu. Né? Fiz uma análise de ciclos históricos, ciclos econômicos, das teorias geracionais e fiz um cruzamento de vários ciclos. E a gente parece que vai para um período de ajuste. Oremos para que não seja a pior hipótese. Mas o fato é que a gente vai passar por um período realmente de ajuste. Mas, como tudo na vida, a gente cai para levantar de novo. Só que o problema vai ser passarmos sobre essa estrada esburacada que a gente deve passar aí em frente. Tá? Essa incerteza, uma incerteza econômica que a gente está passando no país, não vou entrar nesse mérito econômico, não é essa o nosso foco hoje. Alta tecnologia, inteligência artificial, né? Ou seja, seu emprego podendo ser substituído por inteligência artificial, e isso é uma questão importante. E por que não será, ou por que será? Né? Ou seja, cada vez mais você tem que ficar ligado, atualizado e, principalmente, ser um resolvedor de problemas. Eu acho que essa é a competência mais importante do século XXI para qualquer pessoa. Tá? Somado a isso, a gente tem agora um sistema de documentação chamado BIM. Todo mundo já ouviu falar de BIM. Murdoch, eu conheço o BIM. Tem o ArchiCAD, né, da ArchiCAD, tem o Revit da Autodesk. E o que é o BIM? Eu acho que todo mundo conhece o BIM aí. Se eu puder comentar no chat aí, senão eu explico mais ou menos. Tá? Deixa eu ligar o chat aqui. O celular sabe o que eu penso, mas não precisa nem ouvir falar. Pois é. Exatamente. A questão do BIM. O BIM é uma coisa chamada Building Information Modeling, como a gente está vendo aí. Antigamente, para a gente desenhar em arquitetura, engenharia, etc., então, a gente usava a prancheta, né? E a gente gostava até de usar a prancheta. Tá? A gente tentava representar bidimensionalmente objetos que eram tridimensionais, né? Uma série de técnicas. A gente passou para o AutoCAD de uma forma meio errada, a gente substituiu a prancheta pelo AutoCAD. A maior parte de nós, a imensa maioria do mundo, nunca usou o AutoCAD como deveria ser usado. E como um ampliador de dados, como um software inteligente, a gente sempre usou como prancheta. E agora, há uns 15 anos para cá, só que agora que a coisa está pegando, chegou o BIM. O BIM nada mais é que um modelo tridimensional, um banco de dados tridimensional, que parece que é uma grande maquete eletrônica. Né? E também pode ser, né? Usa para realidade virtual, usa para uma série de coisas. Né? Só que o BIM, ele tem essa questão. E se você acopla o BIM a um banco de sensores de internet,
de sensores com IoT, ou seja, capazes de gerar informação em tempo real para um banco de dados tridimensional, capaz de acender uma luz vermelha na sua tubulação virtual e você vai entender que aquilo ali está dando problema, já consegue localizar. Isso faz toda a diferença. Então, meus queridos, querem trabalhar com manutenção? Também tem que aprender BIM. Ponto. Okay? E, principalmente, gestão de BIM. Porque é outro negócio. Enquanto a gente faz um desenho em 2D, é tranquilo. Quando a gente vai fazer um desenho em 3D e que muda em tempo real, como quase um superorganismo, uma super ressonância magnética em tempo real do seu edifício, ou do seu sistema, ou exatamente do objeto que você está trabalhando, simplesmente a coisa fica muito mais sofisticada. Tá? Então, de certa maneira, não adianta. Murdock, eu não vou desenhar em BIM. Mas tem que entender. Tá? Tem que entender até para saber comprar e gerir. Gerir esse serviço. Beleza. Então, vamos dar uma olhada aqui. Voltando um pouco à nossa questão de sustentabilidade, cidades inteligentes, né? O que a gente pode fazer com isso? E aonde a manutenção vai entrar nessa história? Né? Manutenção, eu queria deixar claro que ela não se resume a apenas a manutenção predial. Tá? Predial quer dizer do edifício em si. Tá? Eu queria atravessar a rua, quer dizer, ampliar um pouco esse conceito, uma questão de gestão e manutenção urbana, que eu tenho certeza que vai ser o principal mercado de trabalho do futuro. Quanto que é fácil fazer gestão do edifício? Claro que não, mas eu acho que a gente consegue. Agora, em uma cidade, em tempo real, como é que a gente faz isso? O pessoal vai dizer, Carlos Murdock, tem o CORE aqui no Rio de Janeiro, Centro de Operações Rio. Eu vou dizer uma coisa, eu acho que ele funciona 5% do que ele deveria funcionar. Tá? Eu não tenho aqui, eu não tenho um sensor em todas as galerias de água pluvial para saber o fluxo de água. Eu não tenho sensor de risco de desabamento enfiado ali em determinadas regiões de risco quando chove. Eu tenho alguns sistemas de alarme, principalmente para comunidades instaladas em locais carentes, né, em locais de risco. Tenho alguma coisa. Só que a gente precisa colocar muito mais. Então, senhores, o principal mercado de trabalho que eu visualizo neste momento será na gestão de cidades, através de cidades inteligentes, utilizando tecnologias de IoT ou internet das coisas, monitoradas em tempo real através de BIM. Deu para sentir a sequência, né, do quanto a gente tem que estudar, do quanto a gente tem que aprender e entender a lógica processual dessas questões. Carlos Murdock, por que isso? Simplesmente porque a cidade é o lugar onde a gente vive. É o lugar onde pretendemos viver. A maioria das pessoas que a gente ama e adora viverá, ou vive ou viverá. E a gente tem muito a construir, a gente tem muito a fazer. Não é apenas fazer um monitoramento da saúde das pessoas, até isso também, até esse tipo de sistema a gente pode começar a pensar em organizar e vender. Tá? A questão de educação, dos edifícios, eu acho que são nossa obrigação. Por exemplo, vou dar um exemplo. Carlos Murdock, né? O pessoal está me pedindo para gerar ideias no Rio de Janeiro, né? Coisas. Então tem uma opção eu tenho aqui uma série de ideias aqui, né? Uma série de conceitos. Aliás, se vocês quiserem me perguntar alguma coisa, abra o microfone e falem, que eu não estou olhando aqui muito para o chat. Tá? Pode abrir o microfone e se quiser me interromper, fiquem à vontade. Mas uma das coisas importantes que a gente tem que ter é fazer alguns bairros no Rio de Janeiro começarem a gerar dinheiro. Tá? E aí eu estou pegando emprestado o conceito de bairros solares. O que é isso? Bairros solares. Bairros solares são usinas solares instaladas em bairros que podem receber esse tipo de
questão. Aliás, todos os bairros podem receber, mas eu vou falar especificamente aqui Bangu Realengo, uma região que é central do Rio de Janeiro e que muito desfavorecida por vários motivos, uma região quente, mas com uma tremenda insolação. Caramba! Imagina, gera uma política pública que pega um financiamento do Banco Mundial, com amortização paga pela própria geração de energia, e transforma esses bairros, as coberturas dessas casas, por causa da tipologia, normalmente é 1, 2 andares, a tipologia é muito horizontalizada, e transforma, instala fotovoltaico, o sujeito ganha um dinheirinho ali, né? Ganha um dinheirinho por ter alugar o seu telhado para gerar energia, e ponto. Agora, imagina a gestão desse negócio, imagina a manutenção desse negócio. Quem é que vai fazer isso? São os senhores. São os senhores. Mais uma vez. Cidade inteligente, sustentabilidade, geração de oportunidade, internet das coisas. PIN. Legal? Tá? O futuro que se apresenta nesse momento, né, ele vai se basear exatamente nesses 3 pilares. Tá? Infraestrutura, que é talvez a coisa que seja mais importante para a gente alavancar o crescimento de qualquer região. Sem infraestrutura não é nada. Mas aqui que é infraestrutura? A gente, nas condições. Tá? Infraestrutura passa principalmente pela condição de estradas, ferrovias, mobilidade, telecomunicações, né? Segurança, energia, água, essas questões. Pessoas. Como assim pessoas? Sim, pessoas. A gente entende que a maneira que o futuro está chegando, por exemplo, né, cada vez mais tecnológico, ele tende a aumentar a desigualdade. Vou falar que você é de esquerda? Não sou de esquerda, não sou de direita nem esquerda. Tá? Eu não acredito nessa conversa. Tá? Mas eu sei que a gente não pode esquecer das pessoas. A gente não pode esquecer de gerar oportunidade, de gerar emprego, de gerar esperança, de dar um motivo para que as pessoas elas levantem todo dia, abram um sorriso e vão trabalhar. Tá? Se a gente não coloca esperança na vida delas, simplesmente isso não vai acontecer. Tá? Quantos de nós acorda todos os dias e se pergunta por que eu estou saindo para trabalhar? O que eu estou fazendo na minha vida? O que eu estou construindo? Tá? Então, eu acho que faz parte também de nós, tá? Como privilegiados, de elite, uma certa elite, que está aqui numa palestra da PUC, com internet, confortavelmente em casa, a gente entender que precisamos modificar o rumo dessa prosa. E que a maioria das pessoas não terá acesso a treinamento de inteligência artificial. Nada. Tá? A inteligência artificial tende, sim, a tirar emprego das pessoas menos capacitadas, e etc. Tá? E é o seguinte, cidade inteligente para a segurança pública. Tá? Desses planos de governo que eu estou montando, a principal questão que a gente tem é a capacidade de gerarmos inteligência. Tá? O pessoal me pergunta, Murdoch, por que isso? Né? Você não é a favor de uma guarda municipal armada? Sim, mas a gente estava fazendo conta, é importante, esse programa é importante, não vou discutir isso. Mas como é que a gente faz hoje, né? Município, dentro da legislação federal que a gente tem para a segurança pública? Cara, o que o Rio de Janeiro pode fazer, município, hoje, é gerar um centro de inteligência. O que é um centro de inteligência? Super monitoramento de câmera com reconhecimento facial, para saber onde é que fulano está, onde é que Beltrano está, o que está acontecendo. É isso. E esses sistemas são complexos, eles terão que ser implantados, porque é a única solução que a gente tem, né? É meio que inibir, né, a questão da criminalidade. Segurança pública é uma conversa mais profunda, mas fazendo só esse recorte assim, do momento, né, desse momento que a gente precisa travar esse excesso de insegurança, percepção de insegurança, que a gente sai de casa achando que, né, todo mundo tem uma história para contar, de celular roubar, todo mundo.
Se não foi com você, com algum familiar. Todo mundo tem história. Eu acho que a violência no Rio de Janeiro é subnotificada. Tá? E até isso a gente deveria estar colocando, né, justamente esse centro de informações de segurança. Eu te digo mais, Rio de Janeiro, monta esse centro de informações, monta esse monitoramento, faz o quê? Alimenta a Polícia Civil, Polícia Militar, que tem o poder efetivo de polícia, e diz assim, ó, aqui agora está acontecendo isso, vai lá e resolve. Por quê? E se não resolver, você vai lá e registra. Olha só, não resolveu, não está dando conta. E com isso a gente empurra a reorganização da segurança pública. Né? Isso com o quê? Com inteligência, com sistemas que os senhores montarão e farão manutenção. Tá? Estamos falando demais, né? Mas beleza. A coisa que eu gosto de dizer é o seguinte, hoje em dia, né, como é que eu comecei nessa história de sustentabilidade? Né? Há uns, sei lá, no século passado ainda, eu abri o olho para isso. Né? Comecei a estudar mudança climática, que é a hipótese, não vou afirmar, a hipótese do homem está acelerando a mudança climática. Não vou colocar isso aqui em debate agora, mas o fato é que o clima está mudando. Tá? O clima está mudando. A gente entende que no planeta, independente da ação do homem ou não, a gente tem ciclos e ciclos e ciclos. A gente entende que a gente teve um degelo da era glacial há 12 mil anos atrás, mais ou menos, e que, se os senhores terem uma ideia, sabe quanto o mar subiu com o degelo da última era glacial há 12 mil anos atrás? 100 metros. Tá? 100 metros. O que significa que se a gente tivesse uma civilização antes, né, da era do gelo, provavelmente essa civilização iria morar perto de cursos de água. E provavelmente ela está ali embaixo. Essa história é uma hipótese divertida. Eu posso até, em outra live, também falar sobre isso. Mas o fato é que está mudando o clima. Na semana retrasada, dei uma palestra lá no Casa Shopping sobre arquitetura sustentável. E aí eu fui fazer uma atualização dos dados climáticos aqui do Rio de Janeiro. E eu tomei um susto, porque o que era ruim ficou pior. Né? Pra vocês terem uma ideia, senhores, o Rio de Janeiro, o solo do Rio de Janeiro, ele aumentou em média 15 graus nos últimos 30 anos. 15 graus, a temperatura do solo. Aí você vai dizer, Murdoch, o que a temperatura do solo tem a ver com a temperatura da cidade? Simples. O solo esquenta, o ar que está próximo ao solo vai esquentar também. Isso nos dá uma temperatura a mais do que a média, né? Mais ou menos 5 graus. E o pior, fui ver as séries históricas do Rio, né? Quem quiser conferir lá no site do Meteoblue, vai chegar à conclusão que no último ano, né, o último ano que passou, em relação à média histórica dos últimos 30 anos, que já estava mais quente, gente, tem meses que a temperatura média do Rio fica 7 graus acima. No ano que passou, foi o ano mais quente da história. E simples assim. Nós tivemos dias que nós passamos aqueles 2 graus negativos. E a má notícia é que nós estamos ultrapassando todos os cenários do painel para mudanças climáticas da ONU. Todo pior cenário, só botar pior cenário, a gente já está ultrapassando. Tá? Como é que a gente freia isso? Acho que não dá mais. Mas, como toda crise gera uma oportunidade, nós temos uma cidade para proteger das mudanças climáticas. Isso é uma oportunidade para engenharia e manutenção absolutamente fantástica. Quem é que pode ajudar nesse processo? Quem é que vai fazer essa modificação? Arquitetos, urbanistas, engenheiros e a turma que vai fazer manutenção do espaço público. Né? Seja atuando na edificação, né? Principalmente coordenando as reformas para... Dar um exemplo de reforma. Cara, primeira coisa, não sei se vocês pagam conta de luz. A minha conta de luz está pela hora da morte. A pessoa falava, não, a energia no Brasil é super tranquila. Realmente, na década de 70, quando inaugurou Itaipu, a gente tinha quase que a matriz energética toda a base de
hidrelétricas, isso aí é maravilhoso, né? É bacana. Né? Mas a gente precisa de energia. O mundo, a principal moeda do mundo, né? Commodities do mundo é energia. E o que acontece? A gente não segura mais só com hidrelétrica. Então, a cada dia, a gente tem que comprar, né? Com essa possibilidade toda de energia eólica, energia solar. A gente ainda não disparou nesse setor, está aumentando, estamos evoluindo, mas temos amarras legislativas que não nos permitem avançar. E o que acontece? A gente liga usinas térmicas, não sei se vocês já ouviram falar disso, o tempo todo. É energia muito mais cara, que às vezes vai queimar a biomassa, mas outras vezes vai queimar combustíveis fósseis. E isso, a extração de energia se torna crítica. Sem contar com o regime de chuvas, né, que determinados reservatórios, volta e meia, estão ali na beira do colapso. Né? Alguns anos atrás, o despostamento de São Paulo, eu vou dizer que São Paulo, Rio de Janeiro e Minas não estão muito longe disso. Né? São Paulo era a reserva Billings ali. Né? Então, a gente está mais ou menos na beira de um colapso. E o que eu faço com isso? Né? Modifica o que existe. Tá? E isso passa por vocês. Esse processo de modificação, que vão desde os edifícios, menores edifícios, até a grande cidade, vai passar pela mão de vocês. Então, senhores e senhoras, senhoritas, senhoritos, se transformarão no agente da mudança. Que missão de vida melhor na vida do que essa? Você poder trabalhar em prol do bem, ganhando seu dinheiro honestamente, produzindo um mundo mais limpo, mais sustentável, no melhor sentido da palavra, e mais bacana. Isso é uma missão de vida que eu abracei. E eu acho que vocês podem abraçar também. Tá? Bora lá. Tem um slide muito legal aqui. Tá? Esse slide é o seguinte. É o custo de um edifício comercial. Vou dar um exemplo, né, que é um grande local. Normalmente a gente trabalha, né, o pessoal de manutenção trabalha, faz essa gestão, facilities, né? Então, é o seguinte. Nós, brasileiros, nós temos uma visão que é a seguinte. Quanto é que custa no dia da inauguração? Né? A gente quer saber o dia que custou. Não quer saber a manutenção. A gente quer comprar o carro, quanto a gente pagou no dia, não quer saber da manutenção do carro. Ou então, poucas pessoas têm esse insight de ter uma visão de médio e longo prazo. Em geral, o brasileiro não tem. E eu acho que a principal mudança de visão é exatamente essa. A gente trocar a nossa lente. Parar de olhar só para baixo, só para o imediato, para o dia de amanhã, e tentar alargar a nossa perspectiva olhando anos no futuro. Tá? Então, eu adoro esse trabalho, esse gráfico é do professor Ceuotto, né? Que ele vai me dizer o seguinte, por exemplo, concepção, pega o custo de um edifício comercial durante 50 anos, e você vai ver que uso e operação desse custo vão corresponder a 80%. Então, por isso que os professores aqui trabalham justamente com essa operação, com a manutenção. Porque a maior economia que se pode fazer, a maior inteligência que se pode agir, é justamente no uso e na operação. Projeto é importantíssimo, mas ele custa baratíssimo para o investimento. Né? A construção, olha só, 14% em relação ao resto. Olha a oportunidade, né? E olha a importância financeira do que os senhores vão atuar. Não é verdade? Dá uma olhada aqui. É isso, né? Para quem é ansioso, trabalhar com manutenção é uma coisa terrível. Eu imagino, não sei se vocês já trabalharam com obra, durante muitos anos, até hoje faço algumas obras de vez em quando para os amigos. Né? Viu, Nelson? Quando você for reformar a sua casa, me chama aí que eu vou me divertir botando sua casa abaixo aí. Além do mais, eu já fiz casa-cor muitos anos. Até isso. Aliás, você está me devendo vir tomar uma cerveja aqui para a gente conhecer a casa. Olha aí. Essa casa dele com esse fundo maravilhoso, essa janela maravilhosa, pô, isso aí mora bem, né, pô?
Eu estou indo aí. Não, é só você marcar. Vou amanhã. Estou nem aí. Então, para quem é meio ansioso, né? Não é legal trabalhar com obra. Não sei, Nelson, não sei, meus queridos professor Almeida. E o cara que trabalha com manutenção é isso, porque ele fica o tempo todo rodando na cabeça o seguinte: aonde vai dar errado? Aí você fica assim, rodando. E aí vai final de semana para casa, imaginando, vai dar errado. E aí o nível de ansiedade, ó aqui, se você não, né? Isso é uma constante de você, principalmente quando está tendo obra, né? Uma obra de manutenção de água, né? De troca de tubulação, de ar-condicionado. Você já imagina que vai acontecer uma desgraça, você fica assim, se acontecer isso, eu vou ligar para fulano, começa a ter protocolo, né? Os protocolos de ação para quando o telefone tocar, você já saber, já está todo mundo pré-avisado, né? Não é isso? Né? Você já fica assim, e o telefone toca, pode ser sua sogra, mas você já fica com o coração na mão, achando que... Mas é isso, né? Esse é um desafio que você tem que ter na cabeça, né? E conseguir sobreviver apesar desse nível de ansiedade e tensão, mas com o tempo a gente acaba acostumando e a gente rapidamente já gera os protocolos de ação caso alguma coisa dê errado e já deixa esse cristal. Então, é o seguinte, por isso é que eu defendo não, acho que isso é óbvio, né? Todo mundo entende isso. Manutenção é gestão, preparo e análise de risco. Análise de risco, listar o que pode dar errado, prioridade. Olha, muito provavelmente está isso. E ligado também ao seu prestador de serviço. Tá? Daí a importância da experiência, né? Porque você entende que alguns prestadores de serviço dão mais problemas que outros. Então, eu por acaso, tenho uma tabela aqui com a minha turma que trabalha comigo, que eu dou uma notinha para eles em alguns quesitos, inclusive nível de confiabilidade. E nível M. M, vocês imaginam o que seja, né? É aquilo mesmo, né? Nível vai dar maravilha. Tá? Por aí vai. Porque é o seguinte, nós somos gestores ou nós somos bombeiros, né? Porque tem gente que vai fazer gestão com preparação, com método, com metodologia científica, daí a importância de você estudar, sabe? De você estudar diagrama, sequência de eventos, sequência de passos, estudar softwares como o Project ou então o Open Project, que é gratuito, que eu imagino que vocês têm aula aqui, né? Sequência de eventos, sequência de passos, protocolos de ação. Para quê? Para que você esteja preparado, né? Isso é gestão. Agora, o que eu vejo na maioria das vezes, é que as pessoas agem como bombeiros. Ou seja, estão sempre correndo atrás do prejuízo. Por quê? Porque não houve antecipação. Dá um exemplo aqui, Rio de Janeiro e Roterdã, né? Vocês sabem que a Holanda é um país que boa parte do território dele está abaixo do nível do mar. Né? Ele roubou, a Holanda literalmente roubou, né? Muita, o Rio de Janeiro também, tá? Muita coisa do mar. E muito do território está abaixo. Então, é genial. Roterdã, inclusive, isso fica muito aparente, porque Roterdã foi uma cidade que foi muito bombardeada por causa do porto na Segunda Guerra Mundial, e ela teve que ser reconstruída, e foi reconstruída com padrões, assim, holandeses, né, de lógica, de engenharia. Então, você consegue enxergar na cidade os sistemas de vazão de água, etc. E tal. E lá eles têm umas praças. Na verdade, essas praças são geniais, porque não são praças, são janelas de visitação, são locais que você abre a cada 4, 5 anos para você verificar como estão as instalações. Então, é uma manutenção programada, e esse é o segredo. Tá? Por exemplo, 5h50 tem reforma naquela praça, não é reforma, nada, porque o pessoal está abrindo para olhar as tubulações de águas pluviais, para olhar as conexões, para atualizar, para passar no cabeamento, etc. E tal. Ou seja, inteligência não passa só por tecnologia. Inteligência passa por gestão. Tá? E é aí que a gente vai fazer a diferença em relação à inteligência artificial. Tá? Porque a inteligência artificial não tem empatia, não tem contexto. Ela vai aplicar a mesma solução para Moscou, para Paris, para Londres, para o Rio de Janeiro, para Duque de Caxias. Né? São completamente diferentes. Daí a importância da nossa experiência de vida humana, da empatia,
Depois, se quiserem, eu posso avançar um pouco mais nisso. Tá? Adoro essa frase do sujeito chamado Peter Drucker. Quem não conhece o Peter Drucker, ele é o papa da administração contemporânea, e você lê um livro do Peter Drucker, qualquer um deles, tá? Você vai aprender horrores. E é legal ler anotando, falar, pô, é isso aqui. Então, essa questão é exatamente essa. Você não consegue gerenciar o que você não consegue medir. Mais ou menos assim, a tradução às vezes muda a ordem. Né? Mas se você não consegue avaliar, ou seja, não tem uma expectativa do que é o funcionamento normal, você não consegue saber se está indo bem ou mal. Né? Você vai montar um negócio, o que der, deu. Se você trabalha sem meta, sem expectativa, sem um balizador de desempenho, está fora. E, gente, tudo isso nada mais é do que gestão. Tá? Gestão. E os senhores que vão trabalhar... O Doc, pois não, estou pegando a carona do Peter Drucker. Nós, quando estava na Reduc, na gerência lá, aí a gente fez uma reformulação, uma reestruturação organizacional, e foi toda baseada no Drucker. Usando caras como Guerreiro Ramos e outros, Demi e tal, mas a base era sempre o Drucker. E tinha um troço que quando ele veio aqui ao Brasil, ele falou uma coisa interessante, porque a gente bota o Pareto e tal, escolhe o que vai fazer, ele diz assim, priorizar é fácil, difícil é posteriorizar. Ou seja, escolher o que você não vai fazer. Que a lista é tão grande. Eu achei muito interessante. É verdade, é verdade. Mas primeiro a gente tem que aprender a priorizar, né? Mas é engraçado que a maioria das coisas que a gente coloca como administração contemporânea servem para a vida da gente no dia a dia, né? É verdade. Sabe? É engraçado que a chave muda, né? E daí eu acho que a importância disso, dessa transversalidade. A gente nunca esqueceu que a gente é humano e que também não adianta se fechar só numa disciplina. Né? É legal a gente ser especialista em alguma coisa, assim, isso dá um senso de autoridade para a gente entender que tudo é um organismo. Tá? Tudo é um organismo. Da cidade, nós somos, obviamente, né? Famílias, bairros, grupos e o próprio planeta. Então, a gente aperta uma coisa, pode resolver aquela coisa, mas está causando outra. Né? Tem relação de causa e efeito, isso é uma coisa importante. Eu acho que eu já falei bastante, até antecipadamente, antes de falar sobre o BIM, né? Mas lembrando que o BIM, né, esse supermodelo 3D, ele vai poder ser acoplado a uma série de questões automatizadas, né? Que você vai poder monitorar desde fogo, gerenciamento de energia, ar-condicionado, etc. Então, uma coisa muito divertida, que antigamente, né, quando eu comecei a projetar, fiz muitos escritórios, a gente meio que tinha um interruptor para ligar o escritório inteiro. Né? O pessoal ia lá no disjuntor e pau! Ligava tudo. Hoje em dia, gente, é sensor de presença, é sensor disso, daquilo, tudo para economizar energia. Faz sentido, faz todo sentido do mundo. Eu me lembro como a gente era perdulário em relação a essas coisas. Só que existem certas questões que são importantes. Uma delas aqui eu vou chamar a atenção de vocês. Né? Principalmente em relação à qualidade do ar. Né? Porque a qualidade do ar interna, né? Seja em casa, principalmente em ambientes comerciais, porque nós respiramos oxigênio e exalamos gás carbônico. Em escritórios, principalmente muito densos, né? Como o pessoal aqui no Brasil gosta de botar, tipo telemarketing, né? Que muita gente começa a... É engraçado que a norma europeia vai uma pessoa a cada 12 metros quadrados. A nossa norma é de 7. Né? É denso pra caramba. E você vai no escritório de telemarketing, tem muito mais do que isso, é uma loucura. Né? E o que acontece? O ar-condicionado, ele tem uma vazão. Ele deve ter uma vazão X, uma troca de ar constante, mas nem sempre você tem uma renovação de ar compatível com o número de pessoas. O que acontece? De manhã está todo mundo bem-humorado, está fresquinho, bonitinho. Né? De tarde, já todo mundo começa a ficar com sono de mau humor. Por quê? Porque começa a ficar intoxicado. Sem contar com manutenção interna de dutos de ar-condicionado, que é uma coisa que tende a zero. Tá? Tende a zero. Tá? E aí, quando você faz, isso é feito com uma espécie... Antigamente, na minha época, não sei se é feito isso assim, você tinha uma espécie de um drone robô que ia internamente com uma câmera
né, analisando como é que estava ali a situação, né? Ou seja, ainda assim, meu querido, ainda se faz manutenção interna? É desse jeito mesmo. É isso mesmo. É isso mesmo? É. Pois é, né? Então ainda é meio, sabe, eu acho que está na hora de mudar um pouco o rumo dessa prosa aí, né? Sei lá, de encontrar métodos mais inteligentes, principalmente depois que a gente percebeu que as doenças imunorrespiratórias, né, elas estão na borda. O Covid deu uma lição na gente, né? Deu uma lição violenta, né? Então é só para chamar a atenção. E a gente tem sensor para tudo, né? Temperatura, umidade, movimento, fumaça, risco de incêndio, qualidade do ar. Tá, é isso. E tudo isso está ligado no sistema o quê? O sistema BIM. Tá? O sistema BIM. Murdoch, o sistema BIM, ele em si, ele resolve todos os nossos problemas. Se eu aprender Revit, não, você vai ter que aprender Revit e conectar a alguns softwares, por exemplo, esse Archibuzz, onde você tem um raio-x completo do Facilities. Agora eu estou fazendo alguns projetos, não posso dizer o cliente, mas estou fazendo projetos na região de óleo e gás. E uma das coisas que a gente está tentando implementar é justamente isso. Isso já acontece na Europa, né? Principalmente Inglaterra, França, Estados Unidos, Alemanha, né? Holanda, mas aqui não temos muitas regiões assim, ou seja, um BIM, um supermodelo inteligente, todo sensorizado, capaz de te avisar em tempo real e você executar esse monitoramento. Agora, aquela história, vai trabalhar com isso, tem que saber como funciona, porque isso também dá problema. Tá? O sensor quebra, né? O sensor precisa de manutenção, né? Às vezes o sensor dá falso positivo. Né? Não é só chegar e ligar e confiar cegamente. Eu acho que é essa a função humana, é desconfiar, é confiar desconfiando da tecnologia. Né? Falando rapidamente aqui sobre linhas de sustentabilidade, eu acho que a maior delas, né, o próprio professor já falou, né, sustentabilidade é um tripé, aliás, um conceito que foi gerado aqui na Eco 92, no Rio de Janeiro. A maioria de vocês não estava viva, eu estava, já era velho, inclusive. Já era bem velho. E falar por um tripé. Que tripé é esse? Meio ambiente, obviamente, sociedade, cultura, sociedade, economia. Né? Isso é importante também. Só que o que mais dói no bolso, tem doído no bolso das pessoas, é a questão da energia. Tá? A questão da energia. A gente entende hoje que a energia da iluminação ela já está sendo mais dominada. Com a popularização dos LEDs, hoje em dia todo mundo tem LED em casa, show de bola. Tá? Lembrando que a gente vai ter a questão essencial e decorativa. Murdoch, por que você botou decorativo? É o seu lado arquiteto, Casa Cor, que está falando disso? Não, é porque muitas vezes nós arquitetos fazemos um super projeto de iluminação. Iluminação é a alma da vida, tá? Outra aula, mas iluminação é uma das coisas mais importantes que a gente tem. Aí você faz um projeto com ambientação bacana no dia da inauguração, está lindo, você especificou uma série de lâmpadas bacanas, que não são caras, e no dia seguinte queimou uma lâmpada, o pessoal do Facilities foi lá na esquina, comprou uma lâmpada de uma cor diferente, que eles chamam de temperatura de cor. E aí começa a criar, vocês já viram isso, né? Os lugares têm lâmpadas completamente diferentes. Acaba com o projeto, acaba com a iluminação. E a gente vai passar por algumas questões aqui desse consumo de energia. Iluminação é uma delas, sistemas de ar-condicionado e monitoramento da qualidade do ar é outra, e aí a gente vai basicamente só manutenção, elevador e manutenção, e a própria questão do envoltório. Mas o que é envoltório? Envoltório é tudo do edifício que entra em contato com o ar. Tá? Que recebe poluição, que é capaz de filtrar luz. Né? Uma fachada do edifício não deveria ser uma fachada bonita. Hoje em dia, até as pessoas esqueceram que as fachadas são a pele dos edifícios. Se a gente fosse copiar o nosso corpo humano, nossa pele faz o quê? Ela controla a nossa temperatura interna. Explica de novo. A nossa pele,
controla nossa temperatura interna. A gente fica vivo porque esse órgão, que a gente chama de pele, ele segura a temperatura. A gente transpira, a gente fica arrepiado, ela fica tentando segurar a nossa temperatura de sobrevivência, 36 graus e alguma coisa, né? Numa temperatura legal. A pele dos edifícios ou o envoltório dos edifícios deveria fazer a mesma coisa. A gente já fez isso no passado. Quando a gente fez isso no passado? Vou te contar. De 1930 até 1950, os arquitetos projetavam sem ar-condicionado. Então, o projeto tinha que ser inteligente. Legal? O próprio projeto tinha que controlar ao máximo a temperatura interna. A partir do momento que inventaram o ar-condicionado, pessoal, vale qualquer coisa. Posso ter um edifício estufa de Nova York de vidro e botar aqui, vai ser lindo. É uma burrice histórica. E aí depois, agora, com essa questão de crise de energia pela hora da morte, né, pelo preço que está, né, e vai piorar. Principalmente com o mundo aquecendo, todo mundo atochando no ar-condicionado. Fazer o quê? A nossa arquitetura virou burra. Tá? E a gente passou a achar lindo. Só para a gente ter uma ideia, né, como é que funciona isso rapidamente? Né? O sistema de ar-condicionado no edifício comercial, ele vai ser responsável por 40% do nosso. Tá? Ou seja, ele. E vou te dizer outro segredo. O que foi dimensionado para 20 anos atrás não tá dando mais conta. Sacou? Não dá mais conta. Funciona atochado ali no máximo e tem que botar reforço, porque ficou mais quente. Simples assim. Vocês estão careca de conhecer a questão do LED, né? Todo mundo sabe a importância do LED. O LED realmente foi uma revolução e é super, super bacana. Tá? Queria lembrar só da importância de que cor luz tem cor, e essa cor é medida na temperatura, né? Normalmente nós usamos em casa nessa escala Kelvin aqui, tá vendo? 1000, 2000, 3000, 4000 Kelvin. Normalmente em casa a gente vai usar luzes mais amarelas, porque a gente tem uma memória ancestral de nos reunirmos e ter uma sensação de segurança em volta do fogo, conversando com o clã na pré-história. Isso ficou na nossa memória, no nosso inconsciente coletivo. E vamos ter sempre, em ambientes escolares e comerciais, luzes que vão tender aqui entre 4 a 6 mil Kelvin, que é uma luz mais branca, parecida com a luz do sol, que provoca uma reação no nosso metabolismo, que é a seguinte: mete essa luz branca e você fica acordado. Não sabe por quê? Você não consegue dormir, você não fica confortável. É uma reação humana metabólica. Tá? Você vê como a gente é manipulado, né? A gente manipula você o tempo todo. Tá? Arquiteto, então, é uma maldade. Arquiteto esperto. Tá? Depois eu conto os segredos de manipulação de shopping, que são muito bons. Aqui, hoje em dia, a gente está incorporando sistemas de geração de energia na própria arquitetura, né? Cada vez mais os nossos edifícios, nossas peles dos edifícios serão sistemas de geração de energia, exatamente como as plantas. Tá? Como as plantas fazem fotossíntese, né? e geram benefícios para a gente, os edifícios se transformarão em organismos. E, gente, a gente vai jogar fora os edifícios que a gente tem? Não. A gente vai ter que transformar. Ok? Quem vai transformar? Os senhores, que vão trabalhar muito nesse processo, sendo gestores de facilities. Isso é uma das coisas que vocês vão estudar no curso. Tá? É o hoje, se prepara para o hoje, mas com o olho, mercado no futuro. Tá? Vamos ver mais coisas aqui interessantes. Eu adoro isso. Isso é uma câmera FLIR, não sei se já ouviram falar disso. Quem gosta de ver show de caça-fantasma, o pessoal usa muito isso aí para medir. Que é uma câmera que faz uma imagem de falsa cor em relação a questões. Alguém usa FLIR aqui no Brasil? É comum FLIR? Não. É muito legal. Por exemplo, aqui eles estão tirando uma foto. Tá? Usa? Já usa-se sim. Usa, ótimo. Tá? Principalmente subestação. Exatamente. Onde você consegue ter uma visualização excelente.
Que é Como você exatamente, mostrou aí, os pontos exatamente aqui, exatamente aonde vai dar problema. Olha aí. Onde o calo aperta aqui. Olha a fase É aqui. uma foto muito parecida com essa tua aí. Muito parecida. Ou seja, Lá do é aqui. Usa para fazer termográfico. Uhum. Isso aí, muito bom. Então, isso é uma Muito questão. bom Agora, mesmo. ela também é utilizada, por exemplo, na circunstância energética, para entender onde é que está tendo vazamento de ar, tá? Nas fachadas. Tá? Isso significa que a gente pode melhorar na conservação do sistema de esquadrias dos edifícios. Né? Então, são de coisas legais aí que eu acho que a gente tem que conhecer, que a gente tem que jogar junto, enquanto arquiteto, engenheiro, etc. Então, aqui eu acho que eu já comentei bastante sobre a questão da energia, a importância justamente dessa avaliação e da questão do ar-condicionado. Isso aqui é um gráfico americano que me diz que o principal gasto nos Estados Unidos é exatamente esse. O heating, né, o aquecimento, e o cooling, o resfriamento, junto com a luz. Então, esses caras aqui é que vão fazer a diferença. Tá? A gente tem um certo ciclo aqui, principalmente na questão do ar-condicionado. Murdoch, por que você está batendo no ar-condicionado? Porque aqui é o que pega mais no Brasil, tá? Principalmente no Rio de Janeiro, com o calor e com os sistemas antiquados que a gente tem. Tá? E é onde a gente vai ter muita questão. Tá? A gente vai ter que ter muito retrofit, né, nos edifícios, muito retrofit, uma readequação ao novo sistema climático. Essas obras elas têm que ser sempre comissionadas. O que é esse comissionamento? É a certificação de que tudo foi executado corretamente. Né? O camarada executa, o outro vai lá e comissiona, faz a certificação. Manutenção antecipada ou proativa, tá? E um microajuste. Eu só coloquei esse edifício aqui, Rio Branco, ele é o edifício mais burro que existe no Rio de Janeiro. Não sei se vocês gostam dele. Ele tem essa fachada de vidro, porque na época a construtora pensou o seguinte: eu quero vender um novo edifício que ele tem que ter uma cara de Nova York. E tinha um edifício da AT&T até, que parecia com esse, mas não era tão burro. E aí o sujeito foi lá e colocou uma fachada de vidro numa inclinação ali meio noroeste, ou seja, toma sol o dia inteiro sem nenhuma proteção. O que acontece? Eu já fiz várias obras lá. Existem andares que os caras colocam um vidro interno em relação a esse vidro externo e injetam ar-condicionado, tamanha a pancada de calor. Retrofit, adequação climática, gasto de energia desnecessário por causa de uma arquitetura mal feita. Depois eu posso dar soluções, mas não vai ser. O primeiro prédio que eu vi com esse problema aí foi aquele do Botafogo ali, como é que chama? O Morisco. E aí botaram um prédio lá, rapaz, cacetada. Depois que o ar-condicionado que eles projetaram para lá não dava para metade. É aquele negócio de importar. Você importou um projeto da Finlândia. Porra, vamos mostrar esse calor. O Assembleia 10 também é assim bacana. também. Mas o Assembleia 10 é da década de 70, o arquiteto Harry Cole, não é isso? 70 para 80. Harry Cole, né? Era um sujeito muito bem intencionado, até, mas o próprio nome já diz. Harry Cole, brasileiríssimo Harry Cole. Né? Mas eu conheci, mas esse é o maior problema do Brasil. Né? E eu digo a vocês, a gente sempre aprendeu com o exterior, seja com os portugueses, com os franceses. Nossa melhor arquitetura, nós aprendemos com um sujeito chamado Le Corbusier, mas nós pegamos e aprendemos com ele e tropicalizamos. O problema é quando a gente começa a fazer a coisa do Pinterest, ou então da moda. Só vai lixo. Lixo. Eu não estou dizendo que seja feio. O arquiteto fez isso de uma forma honesta, mas o problema é que hoje, na nossa ótica de sustentabilidade, está nisso. Aqui é um gráfico divertido aqui, que diz que 42% da energia produzida no Brasil vem dos edifícios. Quem é que vai resolver esse problema? Os senhores, parabéns. Já tem uma missão assim imediata para seguir. Né? Parabéns. Joguei no colo. Problema de vocês, nosso, na realidade. Tá? Aqui são dois gráficos divertidos aqui. É a evolução do custo da eletricidade desde 95 até 2021. Se eu fosse investir numa bolsa de valores aí, né? Olha aqui,
O custo da energia industrial subiu 600. 6 vezes mais do que o nosso querido IPCA. Quer investimento melhor do que esse? Não. Se vamos fazer a diferença, esse ponto será aqui. Para contar uma historinha divertida aqui, que é a seguinte: no final do século passado também houve um movimento para a gente ter etiquetagem das edificações. Esse problema é tão sério, tá? E que ninguém comenta, né? O consumo energético das cidades e edifícios. E você sabe ar-condicionado, geladeira, você tem uma etiqueta ali, consumo A, B, C, D, etc. A gente ia ter nos edifícios. Isso ia ser obrigatório. Tá? Só que foi vetado, obviamente, lá no Congresso, porque isso vai prejudicar uma opção de gente. Mas eu sou defensor que os edifícios públicos deveriam ter essa etiquetagem aqui. Só que não tem, certo? Eles não tem. Começa com aquele lixo daquele projeto da prefeitura, coitado. Tá? Uma das coisas que a gente pode também são importantes, que hoje em dia está sendo feito já com mais inteligência, é a gestão do tráfego de elevadores, tá? Que é uma coisa absolutamente possível de fazer, que você consegue, com inteligência, reduzir o consumo até mais ou menos 80%. Então, o que eu estou colocando aqui? Estou colocando na mesa uma porção de oportunidades, assim, de uma porção de coisas para a gente ganhar dinheiro ajudando todo mundo, consumindo menos energia através do nosso conhecimento. Então, eu acho que essa é a principal mensagem que a gente vai deixar aqui. Você tem uma ideia, vou passar isso rapidinho. Fiz uma simulação, né? Murdoch, por que você gosta de simulação? Você é engenheiro? Não quero sortear. Mas essa simulação é divertida só para a gente entender como um projeto errado ele gera problemas. Tá? Então, eu peguei o seguinte, coloquei no simulador de ar-condicionado, criei uma linha de base. Peguei um edifício, botei na Barra da Tijuca, o edifício todo de vidro, como parece uma concessionária daquela, e fui fazer conta, gerei o consumo de ar-condicionado pelo ano e fui fazendo avaliações dele, como é que isso vai funcionar. Né? E por que eu estou botando isso para vocês? Porque pode ser que os senhores assumam um edifício desse e vão ter que fazer a adequação do retrofit energético e fazer uma conta de payback desse tipo de investimento. Então, eu acho que a gente só convence as pessoas com números, tá certo? La Plata. Perfeito. La Plata, né? Você vai dizer, ai, gente, vamos fazer um mundo melhor? Aí o cliente vai olhar para você e vai falar, vamos sim, melhor para o meu bolso. Né? Quanto vai custar, né? Quanto custa? Então, tudo tem que ter um número. Então, beleza, então bora lá. Aí fiz uma conta ali do consumo energético lá, e aí fui fazendo algumas alterações. Simplesmente botar ele numa orientação solar correta, coisa que ele não vai poder fazer, economiza 10%. Aí já é o arquiteto que tinha que ter orientado nesse sentido. Aí coloquei uma coisa chamada sobrecobertura. Carlos Murdoch, aquele sobrecobertura é um sombreador de teto. Por exemplo, aqui eu posso gerar uma superestrutura para gerar uma camada de ar entre a cobertura, uma coisa pequena, não precisa nem de aprovação, não. Uma estrutura pequena que eu posso instalar fotovoltaico, posso fazer captação de água pluvial. Já estou economizando 15% aqui. Né? Agora eu protegi as minhas laterais, estão pegando sol. Tá? Já estou economizando 28%. Aqui, acho que eu fiz errado. Eu coloquei, modifiquei o fator U. Já ouviram falar do fator U velho, que é a questão da transmitância térmica? Né? Eu alterei a transmitância térmica das paredes. Você vai falar, Murdoch, dá para mexer na fachada? Não, se faz isso por dentro. Nas regiões que pega mais radiação solar, você aumenta a capacidade de segurar o calor. Isso é a boa e velha tática da geladeira. A geladeira é assim, milagrosa, né? Ela é super vedada, né? Fica trocando o arzinho lá dentro, que é um sistema de ar-condicionado, igualzinho a um prédio. Né? Olhou para a geladeira e entendeu o ar-condicionado do prédio. Isso que eu falo para os meus alunos. E você tem uma super camada de isolamento. E você pode usar esse tipo de material para frigorífico para isolar e melhorar o desempenho térmico do seu edifício. Faz uma conta, vende,
e todo mundo vai bater palma para você. Olha só que legal. Tá? O Murdoch tem aquela laje com concreto com isopor, bolinha de isopor, aquilo funciona Tudo efetivamente? ajuda, tudo ajuda, tudo ajuda. E for sombreado, melhor ainda. Isso. Você sabe a diferença térmica em média da superfície, se está sombreado ou não? 5 graus. 5? Sombra, 5. A média. 5. É muita coisa. É muita coisa. É muita coisa. Eu tiro 5 graus de graça porque eu estou sombreando. Olha só. Tá? No final das contas... Só um dado aqui rapidinho, antes que eu esqueça. Quando eu estive na Espanha, lá em Madrid, no evento internacional de petróleo, em 2008, o rei lá, ele fez a abertura do congresso lá, e ele já estava falando sobre energia naquela época, tinha uma crise de energia danada na Europa. Aí, qual foi a medida dele? A medida padrão de temperatura do espanhol, lá em Madrid, nas grandes cidades, é 23 graus. E aí ele falou, olha, nós estamos na crise econômica do cacete, se a gente conseguir passar isso para 25 graus, resolve nossa dívida externa toda. Você viu a diferença de 2 graus na média de conforto? Quer dizer, só a pessoa, se você quer fazer sacrifício, quer que o país melhore, faz um sacrifíciozinho, passa para 25 graus. Vai ser mais desconfortável? Vai um pouco, mas você não vai morrer por causa disso. E realmente resolvi o problema da dívida interna da Espanha naquela época. Olha só, gente. Professores, a gente está com o nosso tempo quase finalizado, tá? Beleza, não tem problema. Eu vou chegar aqui, vou dar uma corridinha aqui. Então, o que eu quis dizer com esses slides é que a gente, com a própria forma, com a ajuda da arquitetura e do retrofit, a gente consegue melhorar muito o desempenho térmico, gerar dinheiro para o cliente. Uma atitude inteligente, na verdade. Projetos como o Museu de Arte Moderna são espetaculares, é uma pena que eu não vou comentar demais, mas ele é um projeto que gera sombra, ele é vidraçado e o sol nunca pega no vidro, então ele pode ser vidraçado, ou seja, você não sabe o que é estrutura, não sabe o que é sombra, o que é cobertura, não sabe o que é viga, não sabe... É tudo um organismo só. É o projeto mais genial que a gente tem, orientação solar correta. Elementos que a gente tem que considerar, por exemplo, eu acho que o carro elétrico não vai pegar no Brasil não por causa do preço, tá? E a geração de eletricidade também não está muito complicada. Agora, por que a gente não consegue andar de bicicleta? Simplesmente porque os edifícios não têm lugar. Na primeira, as ciclovias não foram completas, né? E é uma falha do poder público. E você não vai de bicicleta no Rio de Janeiro, 40 graus, quer trocar de roupa, tem que ter um vestiário no edifício que você trabalha e não tem. Né? Então, seria uma atitude importante você dar um desconto de PTU, você dar um fomento fiscal aí para que a gente gerasse essa infraestrutura, esse hábito, que vai melhorar a saúde, né, das pessoas, vai melhorar em tudo. Vai tirar carro da rua, poluição, bacanérrimo, vai virar moda. Né? Dá condição que o povo vai. Coisa importante, né, é analisar o ciclo de vida dos materiais, ou seja, como ele vem da natureza, como ele é utilizado e como ele é descartado. Né? A ideia conceitual agora, maior, é você ter uma coisa do berço ao berço, ou seja, ele nasce, ele volta, entra na cadeia produtiva e é reciclado. Né? Quanto menos coisas de colocar dentro, quanto melhor a qualidade da reciclagem, a tecnologia, isso é uma coisa importante. Eu não vejo, por exemplo, nenhum portal aqui no Rio de Janeiro que diga, eu estou jogando fora isso aqui, alguém quer? Isso pode virar insumo de outra coisa. Né? A gente não usa isso, que é um conceito chamado economia circular. Então a gente está atrasado em uma pancada de coisa. Telhado verde, as pessoas acham que isso é uma bobagem, não é não. Porque o verde é uma proteção mecânica, inclusive a dilatação, tá certo? Dilatação do isolamento, como é que é? Chuva, tá? Da camada ali. Infiltração. De infiltração. Não, você melhora esse desempenho térmico. E você tira a temperatura. A cobertura, normalmente, nos edifícios, dilata pra caramba. Quem mora em cobertura, ou tem alguém um amigo que mora em cobertura, é um calor desgraçado no Rio de Janeiro. É mais impossível. Então, no futuro... E outra coisa, choveu, a camada verde segura a água.
antes de cair. Então, você não ajuda a não sobrecarregar a galeria de águas pluviais. Então, uma ação que você tem melhora uma opção de coisa. E tem muita coisa para a gente fazer. E são grandes mercados também. Mercado do bem, tá? Ganhando dinheiro fazendo as coisas. Reaproveitamento de água. E, finalmente, eu vou meio que encerrar essa nossa fala dizendo que isso aqui é um conjunto de coisas. Mas não adianta a gente conhecer só uma coisa. Tem que entender todo esse processo. É claro que a gente vai acabar se especializando em uma coisa ou outra, mas entender que a gente está lidando com um organismo vivo. São os edifícios que são as cidades. Né? E vocês são os médicos que vão manter aquele paciente funcionando, operando, feliz, saudável, etc. E tal. E eu acho que, para acabar, é o seguinte: sempre registrar o que está fazendo. Sabe aquela ficha do paciente? Né? Uhum. Né? Eu fiz isso aqui, melhorou isso, fiz aquilo, piorou aquilo, e isso é o maior material que vocês podem ter. E desculpa, eu falei demais, eu acho que é isso. E uma coisa sobre isso aí é o seguinte: você tem uma base de dados importante, acessível e estimula o uso. Porque o que acontece? Às vezes, manutenção, o pessoal tem histórico maravilhoso, não sei o que, não registrar lá. Aí o cara vai fazer uma porra de uma parada lá, nem olha. Quer dizer, ele vai repetir os erros do passado porque a história se repete. Então, quer dizer, é uma coisa que tem que ser acessível e estimulada, né? Não, absolutamente sim. Então, gente, o que eu vejo, principalmente, na questão de manutenção? Eu acho que gestão de risco é essencial. Tem metodologia, isso é uma ciência. Você fazer a avaliação do processo e você fazer a consideração das hipóteses, das linhas possíveis de acontecimentos e fazer essa gestão. Isso vai acontecer na vida da gente. Agora, existe muito mercado de manutenção. Eu acho que ele não entra em crise. Tá? Acho que é um caminho sensacional. Eu, se puder, virarei. Né? Vou ajudar o Rio de Janeiro a retomar um rumo bacana e a questão da gestão dos edifícios, a questão da gestão do espaço público, a gestão da nossa mobilidade é um caminho importantíssimo. Eu vou precisar de muita gente para trabalhar. E é isso, cara, se deixar eu falo aqui durante 2 horas. Né? Então, foi até bom me tomar uma gongada assim, aqui, porque uma gongada, né, professor Almeida? Né? É isso aí. Só para encerrar, outro dia eu fui convidado para participar de uma banca de avaliação de um colóquio de geografia lá na Colômbia. Mas foi online, foi tranquilo. Mas aí me deram a palavra. Né? O professor Murdoch pode falar agora. Cara, eu fui gongado, porque quando eu vi, eu estava falando mais tempo que o cara que apresentou o trabalho. Aí me deram assim, cortaram o microfone. Assim, foi horrível. Só uma perguntinha virou discurso, né? Porque se deixar, eu vou. Né? Eu vou dando uma coisa ou outra. Mas com a sua verve, tem que aproveitar mesmo. As pessoas têm que ter oportunidade de beber. Como diz o amado mestre, gostaria de sorver da sua ciência, da sua sapiência, do saber. O Murdoch aqui no chat aqui já está sendo colocado como prefeito do Rio de Janeiro, tá? Olha, tem os Nelson já te apoiou. Tem os malucos que querem. Então. Tem os malucos que querem. É o seguinte, ganhar do Paz eu não ganho, não. Como é que eu faço um barulho bacana? Né? Pronto, já vamos lançar, achar um partido. Devia ser achar um partido honesto. Esse tema que você abordou aí hoje vai muito da conscientização da população daquela cidade também, né? Porque todos nós somos responsáveis para poder construir esse futuro melhor, né? Então, eu vejo que às vezes as pessoas se omitem muito, né? Elas não observam esses detalhes como você apresentou para a gente hoje, e, ao mesmo tempo, como você falou, os prédios não têm esse selo de validade, um certificado de aprovação do seu consumo energético, da qualidade da construção.
e às vezes tem grandes empreendimentos que você paga uma fortuna e com 3 anos você já está tendo prejuízo de fazer retrofit no prédio, né? Tem vários aí no Rio de Janeiro agora, novos, que principalmente depois dos 5 anos, que é o período de garantia da construtora, o proprietário está lascado, Tá literalmente lascado, falando, né? tá As lascado. pessoas desconhecem que tem que fazer aquela vistoria nos 5 anos, as pessoas desconhecem que tem que acompanhar a construtora durante esses 5 anos. E eu acho que esses bate-papos da gente, eles vêm também para conscientizar a população, né, e principalmente quem participa, né, desses pontos relevantes, né? Então, a gente conseguiu realizar de ano passado, a turma 4 ela começou o bate-papo dela em, acho que, setembro ou outubro do ano passado. Nós fizemos 10 bate-papos até agora e todos, sem exceção, foram sensacionais porque trouxe essa qualidade da informação para quem participa, né? A outra coisa legal também é que esse bate-papo ele fica gravado lá no YouTube. Então, mesmo que a pessoa tenha se inscrito no curso, né, no teu bate-papo aí, e ela não tenha podido participar por algum motivo, trânsito, chegou tarde em casa, ficou no trabalho, depois o pessoal da CCE PUC Rio manda o link do seu bate-papo, né? Então, vocês vão receber, quem se inscreveu, esse link e você vai ter um material que você pode consultar no futuro, né? E que nem eu falei na hora que a gente te apresentou para os presentes, né? Chegamos a ter 29 pessoas participando, agora nós estamos com 19, isso é um número bom. Significa que realmente o pessoal está atento ao que você está falando. Você apresentou coisas, como eu falei no início, inovadoras no sentido de abrir o pensamento, né? De colocação do profissional, o que que eu tenho que olhar na minha profissão, como é que eu posso contribuir no futuro, onde que eu posso me inserir. E eu também acho que em termos assim de política governamental, a gente peca muito, porque não tem nenhum programa de incentivo para o cara na empresa, como você falou, né? Pô, faz alguma coisa, reduz o IPTU, faz alguma coisa, reduz o imposto de renda da empresa, para que a empresa possa qualificar essa mão de obra também, para estar no futuro sendo útil, né, à sociedade, entendeu? Porque já botaram até uma categoria nova social aí que as pessoas não têm utilidade, né? Depois de um certo tempo, o nego acha que você não é mais importante, que você não tem o que contribuir, né? Isso aí eu acho assim, fatal, Olha, né? olha, E a gente tem visto isso aí todo dia, colegas nossos buscando emprego, buscando uma recolocação. Às vezes são pessoas extremamente competentes, né? E perderam a oportunidade, porque o cara acha que se o cara tá velho, né? E aí aquele negócio do que é velho, né? Obsoleto, né? Que a gente já teve uma discussão dessa. Obsoleto é um negócio que vai te ficar. Agora, velho não quer dizer que você não esteja produtivo. Pode falar, professor. não, não, o negócio é o seguinte, eu fiz 60 esse ano, né? E uma das coisas que eu pensava, né? Todo mundo pensava, eu olhava para os meus avós, 60 anos, parecia que estava. Eu acho que mudou a cabeça, certo? A cabeça da gente mudou. E aí eu fui estudar essa coisa qual é a época que a gente mentalmente está mais produtivo. E o nosso auge mental É ele chega aos agora. 65. É, Né? é isso. É nesse período de 60, entre 60 e 70. E que você ainda tem uma plasticidade mental, tem uma bagagem incrível de vida, e cada cabelo branco desse aqui foi um problema que você resolveu. Então, no seu caso, professor, no caso dos senhores, Já né, os foram. cabelos que foram caindo, né, a pessoa de manutenção Nem vai chegaram a caindo ficar cabelo, né? brancos. Já Fica foram branco e muitos. depois cai, né? Mas É, então é isso, é o que eu chamo é o poder do cabelo branco. E isso. isso não quer dizer que a gente não vá dar oportunidade para os jovens, muito pelo contrário, que a gente tem que fazer uma Lógico. transferência de conhecimento, experiência, Isso. sabe? E essa coisa, porque não adianta, vou contratar gente jovem. É importante gente jovem, claro, porque eles são futuro. Mas é importante entender e para a gente passar o certo do que a gente É, sabe? Do passado, senão fica é um isso mesmo. eterno recomeçar, É tá? isso mesmo. A verdade é essa. Deixa eu dar um exemplo de uma experiência nossa lá. Não. Quando eu fui para o Comperj, eu fui ser gerente de SMS de um dos empreendimentos lá, que era de segunda geração de petroquímica. Aí a gente montou a equipe lá, aí eu, para montar a minha equipe de SMS,
eu peguei e fiz o pessoal de campo, eu fiz o seguinte, eu botava um novinho, será? E trazia um aposentado da Petrobras, meus amigos antigos, né? Uhum. Então, eu trouxe 3 ou 4 e fazia duplas. Então, eu fiz duplas, assim, de aprendizado o tempo todo. Aí, quando nós fomos fazer comemorar lá o fim do ano, numa churrascaria lá, um deles, esse meu amigo, falou assim para mim, pegando a carona do que o Beida falou. Ele chegou para mim e falou assim, Wallace, Nelson, olha só, você tirou um defunto do túmulo, você ressuscitou um morto. Quer dizer, não é só a contribuição que ele podia dar, como a gente contribuiu para a vida dos outros que foram para lá também, Edinho e tal. E os garotos, rapaz, os garotos sugaram até o fim. Então, hoje são excelentes técnicos, estão em condições até de liderar o coisa, mas o pessoal normalmente faz assim, pegava, juntava dois, ou pegava só velho, que já não queria ter trabalho de ensinar nada para ninguém, ou pegava só gente nova para não ter trabalho com os velhos que não adiantavam com esse gás todo. Eu acho que é essa conjunção. Agora, na Reduc, lá, nós fizemos um encontro de aposentados lá, e o superintendente em dezembro, não, eles são muito meus amigos, não. E eles estavam querendo fazer um negócio que era o seguinte, pegar os aposentados e ressuscitar. Então, feito o negócio do Wallace, que eu falei que você ressuscitou um morto, por quê? É o seguinte, o que acontece com uma coisa que a cultura vai se desfazendo ao longo do tempo, conforme o pessoal vai se aposentando e vai entrando gente nova, vai uma oxigenação legal e tal. Só que quando isso desbalanceia, meu cara, aí você perde a cultura. E cultura é um negócio que demora tempo pra cacete para você criar. E a ideia deles é trazer esse aposentado de volta como consultor, não podia executar tarefa nenhuma, apenas contar história e estar ali no suporte, ou seja, criar um clima daquela cultura para que as pessoas possam vivenciar todo o seu potencial dentro daquele envoltório da cultura que a gente criou durante 600 anos. Eu estou com 74 anos, mas eu tô novo. Só a É barriga um que garoto. isso É um aí. menino. Um garoto. Gente, alguma pergunta, algum comentário? Pode perguntar qualquer coisa. Professora Laís, Franklin, tá Qualquer caladinhos. coisa. Qualquer Fique à assunto. vontade aí. Som, Laís, Laís, som. abre o microfone. Tá sem som. Pronto. Opa! Pronto. Agora fale. Quando eu ligo a caixinha, não funciona o microfone. Eu não sei por quê, porque eu não sou da manutenção e eu não entendo disso. Mas eu fiquei pensando de tantos sensores que você falou aí, professor Murdock. Devia ter também um sensor de medir o humor das pessoas e a saúde mental e o nível de estresse. Porque aqueles que conseguem acompanhar a evolução toda tecnológica, tudo bem, também, mais ou menos, porque continua com nível de ansiedade muito alto, é impossível acompanhar. E os que não acompanham, que é 90% de toda a população que trabalha, o que eu imagino que seja, que nós aqui que estamos aqui somos privilegiados, né? Não acompanha. Então, além de criar esses sensores, a gente mudar o paradigma de que tem que trabalhar menos, ter mais lazer, mais tempo para a família, para poder ter emprego para todo mundo. Porque é óbvio que a tecnologia, a inteligência artificial vai substituir muito trabalho braçal para poder sobrar tempo para o humano viver. Mas não está acontecendo isso. Então, eu não sei como resolver essa equação, mas eu estou aqui pensando nos sensores, como evitar, como criar sensores humanos, não só sensores de tudo, né, Almeida? Então, eu tenho um pensamento sobre isso aí. Essa intensificação toda do trabalho que a gente está assistindo,
ela Uhum. passa pela ganância das pessoas que têm, de repente, determinada condição de ter os contratados, né? Por quê? Porque o camarada manda a gente embora, ele reduz o quadro efetivo dele de funcionários, e o cara que ficou tem que fazer trabalho de dois, três. Então, fica cada dia mais difícil de você conseguir produzir com essa qualidade que você busca, né? Ao mesmo tempo, também acho que apesar da ganância que essas pessoas têm, chega uma hora que eles têm um prejuízo enorme, porque as pessoas Sim. ficam doentes, as pessoas ficam irritadas, as pessoas não produzem com a qualidade que ele poderia estar entregando, né? Então, vou voltar naquela questão da sociedade. A sociedade ela é responsável porque ela aceita esse tipo de coisa, porque ela não tem o discernimento que nem o Murdoch falou de você estudar, de você pesquisar, de você ler, para você questionar o que está sendo colocado para você. Às vezes a gente recebe pessoas que estão dizendo, Almeida, bota no teu site aí para você indicar uma pessoa para a vaga aqui da minha empresa. Aí eu pergunto sempre, porque sempre pedem a vaga, né, o colocado, mas não querem dizer o valor. Aí eu falo, e quanto você está pagando para essa vaga? Eu quero um engenheiro com pós-graduação assim, 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 que fale inglês, francês, alemão e parará. Mas quanto você vai pagar? Vou pagar 5.000. Então, eu falo, olha, te agradeço muito você ter pesquisado, te agradeço muito você ter buscado a minha humilde presença para te ajudar, mas infelizmente a minha empresa, ou o meu site da minha empresa, não pratica esse ato. Então, a gente bota um salário de um engenheiro, que é o que vale, aí sim, eu posso divulgar a vaga para você. Mas fora isso aí, fulano achou uma vergonha, você que é um engenheiro, me pedir para arrumar uma vaga para outra. Então, o que eu digo é assim, às vezes as pessoas não se colocam abertamente para chamar a atenção daquele colega, que também é colega também, né? Que ele está praticando um ato que não é correto eticamente, né? Então, às vezes eu vejo que as pessoas estão brigando muito pelo seu umbigo, e está esquecendo do umbigo do outro. Mas o barco é o mesmo. A água vai entrar de um lado, vai molhar teu pé, vai molhar meu pé. Como é que a gente vai ficar nisso, né? Então, eu acho que Somos a gente muda, sistema, né? a Como gente diz o muda Murdoch ali, isso. é A gente tudo um muda as sistema. coisas quando a gente começa a refletir sobre É. aquilo que está sendo colocado para a gente. Oi, Murdoch. Não, não, eu acho que vocês estão corretos nesse sentido, professor. Eu acho que o sensor humano é a nossa, chamamos de empatia. É isso que a gente pode ter. E inteligência artificial não tem empatia, então a gente está frito, tá? Então, por isso somos superiores, né? Mas eu queria colocar, eu acho que essa questão do subsalário, ela é muito grave, porém eu como, sei lá, estudante de políticas públicas e um pouquinho de economia, eu entendo que a gente tem que saturar o mercado de demanda por trabalho. Com Tá? certeza. Esse é o segredo. Né? Quero subir Com o salário certeza. do engenheiro, do arquiteto, do enfermeiro, não sei o quê. Aham. Tem trabalho para caramba para a gente Tem fazer. mesmo. Só que Tem. existe, me parece que existe uma ideia de manter sempre a gente abaixo da crítica, abaixo do nível da Isso. água. E é o Isso. seguinte, como eu falei agora, no caso das cidades, a gente tem um mundo a construir pela frente. E eu tenho muita demanda. O dinheiro, a gente sabe que o dinheiro é fake. Né? Não é à toa que crédito vem da palavra credo, ou seja, eu acredito. É uma invenção humana. Né? E a gente sabe que ele. Né? Bom, Uhum. mas então a gente tem possibilidade, sim, de gerar muita demanda, fazer o bem, colocar tudo para trabalhar, e no que a gente aumenta a demanda, né, a gente consegue influenciar na questão da remuneração das pessoas, e aí entra num ciclo virtuoso, um ciclo Prosperidade. virtuoso, entendeu? Eu acho que é essa coisa. Eu sou Uhum. otimista. Eu queria só um comentário. Aliás, está na sua apresentação, eu prestei atenção na última frase É isso. sua. É. Eterno otimista. Eu Eu formei em só mais a 84. professora Laís, que é Ah, professora de biodança, é, estava justamente. Muito bom. eu ia dizer um Aí, E negócio para agora o você. terapeuta também, eu estou abrindo meu leque. Bom demais. manda Manda ver, cartãozinho. manda ver. Eu ia falar assim, quando eu formei em 84, já diziam que o mercado de trabalho estava saturado. Em Também. 84, que eu me formei em engenharia civil, que eu ia morrer de fome. E até hoje ainda estou comendo, né? Ainda estou vivendo. Tô meio sem cabelo, que nem você falou, mas estamos empurrando lá o barco direitinho, né? Navegando direitinho. Então,
Isso aí sempre é aquelas informações que o pessoal passa, nunca tá bom, né? Depois que inventaram, tá ruim, nunca mais ficou bom. E eu acho que a gente tem que agradecer, né, realmente, de ter essa oportunidade, que nem estamos todos nós aqui, de ainda poder discutir as coisas como nós estamos discutindo, claramente, e transformando as pessoas, porque na hora que a gente passa esse tipo de conceito para quem está assistindo, é uma forma de você ajudar a pessoa a enxergar naquela luminosidade toda que você passou, né? Da amarela a azul, né? Então tem Uhum. várias lâmpadas, né? Vamos escolher uma que não faça mal, como a Led está colocando, e vamos em frente, que realmente eu acho que tem muita coisa para ser feita, tem muito trabalho para ser feito, realmente. Concordo plenamente com você, tá? Pessoal, vocês não querem Principalmente falar que hoje nada? está cada vez mais forte, multifuncional, né? Também, né? É, Por tanto trabalho, vai acumulando função como um todo, né? isso. Aí Isso é para aí, poder o cara ganhar dinheiro, né? O cara ele reduziu os níveis e aumentou horizontalmente. Então, você agora é um povo, você pega tudo ali com teus tentáculos que te jogaram no teu colo. Vai lá e faz, né? Então, o mercado é desse jeito. Então, antigamente você tinha o chefe, o diretor, aí hoje em dia, 2 níveis, 3 níveis, acabou, no máximo 3, né? E você está lá na frente da batalha lá, guerreando lá, tentando salvar o seu dia, né? Então é essa loucura que a gente vive, né? Aí, ó. Pessoal, vamos lá, pessoal. Já vi o Instagram do Murdoch Eu aí, já aí. vi aqui, já vi É aqui. isso aí. Inclusive, postei um vídeo hoje sobre Dubai. Ok. Ah, é aquele, Ó, aquele que eu perguntei, né? Daquele prédio, uma cidade horizontal lá tem 50, 12, 13, 50 quilômetros, sei lá. eu não, acho que não, que no aquilo é um ponto lixo. que tocar aqui, que você Tem. falou, essas Ah, cidades inteligentes, eu fico até, quando você vê, tanto sensor, eu trabalho bastante com essa linha aí, quando eu falo de indústria uhum, 4.0, cidades inteligentes, super sensoriada, uhum. entendeu? Eu acho que isso é difícil aplicar em alguns países subdesenvolvidos assim, que a gente vê mais isso em Sydney, Dubai, algumas poucas cidades que têm esse nível de sensoriamento, né, que pode trazer uma sustentabilidade e um ganho tremendo, né, para isso, né? Não, sim, eu acho que Mas a isso é cultura das pessoas de manter, né? Você é, imagina um é, local que você vai ter ali um sensoriamento para verificação de nível de lixo no local, para botar o lixo no lugar adequado. Se otimizar a rota do caminhão de lixo, em vez de ele passar no horário fixo, olha o tanto que você vai ganhando. Só é que aí vai lá, a exatamente. gente vai lá, vai roubar o sensor. A gente já teve placas de energia solar nas nossas É. avenidas aqui que a Quanto é que gente eu já ganho tem nisso, né? no Rio de É, Janeiro, aí o mas é o cara, seguinte, tudo concordo vai com você. funcionalmente. Não, você está coberto de razão. Mas, em compensação, bota a placa de energia solar e dá para o cara um dinheirinho, Uhum. entendeu? Você tem que fazer a população ser sua partner, ou cúmplice, Sim, você no tem que melhor sentido envolver da aí. palavra. Envolver, tá? Porque senão É. a gente tem muito aquela coisa do que é público não é nosso. Ah, isso é público. É onde eu ia chegar, que a parte de cultura tem que envolver nesse crescimento tecnológico Exato, também, mas a parte de educação que é fundamental, que vai ser a base de tudo, né? Então, aí a gente tem Exatamente. que educar o povo também, dar condição. Você vai crescer, que vai ter profissionais aí com um nível intelectual melhor, que é exigido hoje no mercado. A gente está falando de Isso. multifuncional como tudo, realmente. Tem que Uhum. saber aproveitar essa tecnologia, inteligência artificial para ajudar a gente a fazer algumas coisas hoje em dia que tá maciça, porque é um cara para executar o trabalho de três, então É vai isso ajudar e não mesmo. tem mais como correr dela. E ajudar com o povo com educação, com tudo, vai dentro da cultura. Você já vai trabalhando na base, aí você consegue ter uma cidade, um Smart City sustentável, né? Que vai durar, com durabilidade mesmo. Porque senão você vai morrer em manutenção eternamente, aí consertando, colocando sensor e vai ter até mais perdas. Franklin, eu vou te dar Por um aí exemplo. mesmo. Como é possível a gente mudar algumas coisas? Por exemplo, o professor Almeida, quando ele era jovem, Isso. ele tinha um Fusca que ele batia pega, Verdade mesmo. não é? Ele É batia verdade. pega ali na subida do Alto da Boa No Alto Vista, da Boa marcha Vista, é ré, isso né? mesmo. É Marcha ré, verdade. né? Sem Sabe cinto tudo de ele, né? segurança. É E isso foi possível, nossa geração, eu, professor Almeida, Nelson, a gente foi educado a usar cinto de segurança. Hoje em dia a gente entra no carro automático, mesmo. ou seja, uma população inteira adquiriu um hábito, porque houve uma campanha maciça e as pessoas entenderam que isso era importante. Né? E, cara, se isso mudou, hoje é É, possível, tá certo? Em vez da Sim. gente gastar dinheiro com informação de promoção de político, A, B, C ou D, não vou entrar nisso. Cara, é, é a qualidade do gasto que eu chamo, chefe. é a qualidade do Tá? gasto. Qualidade Isso, do gasto. Onde é que eu vou botar o dinheiro? exato. Com certeza. Pessoal, olha, a gente vai ter que dar uma encerrada, apesar do bate-papo estar maravilhoso.
Adorei esse finalzinho aí, mas é porque temos os colegas da CCE PUC-Rio que estão nos acompanhando aí. Então, certo. Só lembrando para o E pessoal o seguinte, que no quarto curso nosso tem uma matéria que é sustentabilidade gestão de risco. e aí daí, e que o professor Mudoc já é meu parceiro lá de falar. Então, se for poder ter uma oportunidade muito boa de explorar melhor essa Participarem. história com ele lá. É Legal. isso mesmo.